Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 787. Livro dos Médiuns, capítulo 22, da mediunidade nos animais, encerrando-se o capítulo através da nota de esclarecimento de nosso irmão Erasto. Então Erasto ele continua dizendo da seguinte forma: é com o auxílio dos materiais que possui o médium no teu arquétipo, nos teus registros, que os espíritos, se utilizando-se daqueles materiais, possam levar ao conhecimento da plateia, dos presentes, ou mesmo até dos ausentes. Só que esse material está relacionado em vários fatores. Conhecimentos de vidas passadas, disciplina, intelecto, moral, conhecimento atual, aquela renúncia, a abdicação, a aceitação. Creio que não possuo conhecimento suficiente para tratar desses temas tanto quanto Leontina. Mas reconheço que o responsável por toda a desordem é o orgulho, o egoísmo, a não aceitação, o ciúme, a avareza e por aí em diante vai. Por isso que é da responsabilidade do médium higienizar os pensamentos, orar bastante. Jesus nos recomendou: orai e vigiai. Higienize a mente, policie os pensamentos. Higienizar a mente, faça uma faxina em tua mente. Joga tudo que há lá dentro, que você sabe que não presta, fora. Depois você procura policiar os pensamentos que de fora aparecem. Fique ali na porta do teu pensamento, da tua mente. Todo pensamento que chega, converse com ele. Você é do bem ou você é do mal? Então meu irmão vai embora daqui. Por que eu estou dizendo isso, queridos irmãos? Porque lixo nós quem permitimos permanecer na nossa mente. Não permita promiscuidade em sua mente. Não permita coisas que não prestam, coisas que não acrescentam nada à sua evolução. Então é com o auxílio dos materiais que possui que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Ora bem, que elementos encontraríamos no cérebro
de um animal. Ora bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Eu gostaria que você me respondesse. Eu gostaria que aqueles que crê que os animais evoluem, com todo respeito aos animaizinhos, mas isso faz parte da natureza divina e nós não podemos ir contra os desígnios das leis divinas. Temos visto mesmo dizendo da seguinte forma: as pessoas é quem, de certa forma, deseja que daquele modo seja, devido ao excesso de amor pelo animal. Jamais dizendo aqui que não é necessário amar os animais. Nós temos que amar os animais. Deus cuida da sua criação através da sua criação. Deus cuida da sua criação através da sua criação. Então nós somos responsáveis pelos animais. É um dever nosso. E o amor que desprendemos em prol dos animaizinhos não deixa de ser também um ato de caridade. O amor que desprendemos a um jardim de flor, a algumas flores, não deixa de ser um ato de caridade. Porque as plantas são sensitivas. As plantas nos ouvem. As plantas nos sentem. As plantas sabem como nós nos encontramos emocionalmente, psicologicamente. Tanto é que muitas plantas sensitivas são mediante alguns fluidos deletérios que muitos seres possuem devido à inveja, devido ao orgulho, devido ao ciúme. E essas plantas, elas sofrem as consequências, muitas vindo até a extinção depois de alguns olhares. Então, eu perguntaria a todos esses que acreditam que os animais evoluem, que os animais são portadores de mediunidade, que os animais são portadores de inteligência, tanto quanto a inteligência humana. Eu faria essa pergunta: que elemento encontraríamos no cérebro de um animal? Tem ele ali palavras, números, letras, sinais quaisquer, semelhantes ao que existe no homem? Mesmo o menos inteligente? Então você observa que de forma alguma denegrindo o reino, não, mas esclarecendo de uma forma assim mais ampla às pessoas que desconhecem e aqueles que conhecem,
porque é lamentável que muitos, vamos dizer assim, muitos botânicos, muitos especialistas que cuidam, né, por exemplo, muitos veterinários, eles não possuem esse conhecimento. Eles não sabem com que, observe o termo, eles não sabem com que, não é com quem. Porque pelo fator da não evolução não é quem, é que. Eles não sabem com que lidam. Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem. Aí você pode me dizer assim, mas se eles compreendem o pensamento do homem, é porque eles são médios, é porque eles evoluem, é porque eles são inteligentes. De forma alguma. Eles compreendem o pensamento do homem, porque Deus concedeu a eles a inteligência rudimentar. Deus concedeu a eles o que não concedeu a nós. Deus não nos concedeu inteligência. Nós tivemos que batalhar, lutar para conquistar este atributo que se chama inteligência. Porque aqueles que não batalharam, que não lutaram, ainda continuam em planetas primitivos, na condição de hominídeos, de Homo habilis, de Homo erectus, de Neandertal, o Homo Neandertal e por aí em diante. Olha só para você ver como que as coisas são interessantes. Então não podemos dizer que esses seres hominídeos são dotados de inteligência. Sim, de uma certa inteligência rudimentar. Mas a inteligência que desfruta o Homo sapiens, não. Por isso, na evolução, nunca estivemos tão bem quanto no período e no momento que nos encontramos. Não desista da vida. Não jogue a toalha. Erga a fronte. Arregace as mangas. Não desanime. Este momento é glorioso. Não existe retrógrada, mas aqueles que desistem estaciona mediante a evolução. Um período muito longo que não vale a pena. Tudo passa. Tenha paciência. Não é mesmo? Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem. Retornando, já esclarecemos por que o animal compreendem e também devido à sociabilidade. E devido também os animais ter o homem como deuses. Deus deles
com D minúsculo. Você entendeu? Deus com D minúsculo. Então os animais adoram o homem devido à sociabilidade imediato àqueles que temos no nosso dia a dia. Então, os animais, eles compreendem o pensamento do homem, adivinham-no até. É óbvio. É a inteligência rudimentar, é o que ele possui, então ele trabalha tanto aquela inteligência rudimentar que acaba-se de alguma forma ele se tornando, eu vou usar esse termo para elogiá-los, acaba eles se tornando best-sellers. Imagine um cãozinho best-seller. Porque você imagina, você deve ter passado por esta experiência. O cão conhece o barulho do motor do automóvel do seu dono. Pode passar 1000 carros lá na rua e ele fica quietinho no aposento dele. Mas o carro do seu dono chega, ele sabe. Ele conhece o barulho. Ele é um best-seller. Isso não é mediunidade. Isso não é inteligência. É uma inteligência rudimentar. E outras questões. Tem cães que você olha para eles, eles baixam a orelha ou abana a cauda. Você conhece, você sabe o que nós estamos dizendo. Então, olha só. Os animais compreendem o pensamento do homem, adivinham-no até. Sim, os animais educados compreendem certos pensamentos. Os animais educados. Agora, quem educa o animal é o dono. Nós temos que entender que animal nenhum nasce educado. A educação é um hábito imposto pelo dono. De tanto você colocar o jornal em determinado local e colocar o animalzinho ali para que ele faça ali as tuas necessidades, ele habitua com aquele ritual, com aquele ritmo. O gatinho, por exemplo, você quer que ele defeca apenas em um local. Você coloca uma vasilha com areia. E assim por diante. Mas esses são os animais mais sociabilizados. Seriam os animais mais sociáveis? Não sei. Mas que dotado de mais sociabilidade, sim, né? Mas já ouvistes alguma vez reproduzi-los? É o que nós acabamos de dizer. Animal nenhum nasce educado. O animal, ele se torna um anjo, como também ele pode se transformar em uma fera. Porque eu não gosto de dizer outros nomes. Eu odeio nome pejorativo. E quando eu não tenho outra maneira, eu peço desculpa. Então, quem transforma é
o dono. Existem algumas raças de cães. Analise a personalidade dos donos, que você vai entender por que aquele animal é feroz. É muito simples. Não deveis, não. Deveis então concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes. Os animais não podem nos servir de intérpretes. Inclusive o pombo-correio, ele é treinado. O pombo-correio não é inteligente. Ele é treinado a fazer o que faz, a levar no seu pezinho, na sua anilha, a mensagem a outro continente, se for preciso. Mas nós entendemos. Sabe por que nós entendemos? Porque a humanidade, ela sempre procurou ouvir aquilo que a satisfaz. A humanidade sempre procurou ouvir aquilo que a satisfaz. Por isso, quando ela ouve algo que não a satisfaz, ela deleta. Porque ela não tem interesse em se instruir. E sim, ela busca algo que satisfaça realmente o teu ego, os teus desejos. Resumindo, os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médios, e somente entre os encarnados, espíritos como nós, Erasto dizendo, podemos encontrar os que nos sirvam de médios. Quanto a educar cães, pássaros ou outros animais para fazerem tais exercícios, é trabalho vosso e não nosso. Educar cães é responsabilidade da humanidade. Educar pássaros, educar gatinho, é responsabilidade da humanidade. Mas não queiramos misturar as coisas, porque tudo obedece à natureza divina. A natureza divina não dá saltos. E aquele que procura dar saltos, autos se frustram, se decepcionam, porque os desígnios de Deus é um, os desígnios do homem é outro, mas prevalece os desígnios de Deus. Prevaleceu, prevalece e prevalecerá. A luz nunca temeu a escuridão. E quanto mais treva surge, mais intensa a luz se mostra, se apresenta.
O amor sempre venceu, sempre vence e sempre vencerá. Por isso nós não devemos temer. Então esse assunto, tratado por Erasto. Você vai encontrar este assunto de Erasto na Revista Espírita de setembro de 1861. Encontra-se minudenciado um processo empregado pelos educadores de pássaros sábios, com o fim de fazê-los tirar um maço de carta às que se queiram. Então, Erasto aqui nos disse: quanto a educar cães, gatos, pássaros ou outros animais para fazerem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso e não nosso. Então você observa que não existe animais inteligentes, e sim animais adestrados. E se o animal é muito dócil ou se ele é muito nervoso, analise a tua personalidade. Porque de acordo com a tua personalidade, é a personalidade do animal. Muita paz.